Olá, querido professor, bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa revista. Nós estamos agora na lição 2 da revista Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma. Bom, dando sequência aqui, nós estamos agora na lição 2 e nós vamos falar de evangelismo segundo Jesus. O texto-chave está em João 13:15. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. A síntese dessa lição. Nós vamos abordar o evangelismo segundo Jesus, destacando como ele conhecia a sua audiência e adaptava suas mensagens. Para Jesus, todo lugar poderia ser um púlpito para a pregação. Até um ponto aqui importante, essa questão de adaptar a mensagem não é mudar a mensagem, né? Jesus não mudava a mensagem para agradar as pessoas. Muito pelo contrário, né? Jesus adaptava a mensagem de forma que essas pessoas pudessem compreender. E é exatamente o que nós vamos ver aqui nessa lição. O objetivo da lição: mostrar a forma que Jesus reconhecia a sua audiência, mostrar a importância de comunicar o evangelho de maneira clara e enfatizar a necessidade de transmitir o evangelho com seriedade. Para refletir, aqui tem uma reflexão que eu pude compor dessa lição, que é sobre a orientação do Espírito Santo. Jesus não precisava mudar, no caso aqui, mudar as suas palavras para agradar ao público, mas sempre entregava a mensagem apropriada. Nossa leitura bíblica está em João 13, do versículo 13 até o 15, que diz assim: Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo, para que como eu fiz, também o façam. E é exatamente esse exemplo, né, que nós vamos aprender do nosso Mestre. Primeiro ponto aqui, querido professor, é que Jesus, ele conhecia a sua audiência, né? Jesus, ele sabia com quem ele estava falando e ele sabia a forma que ele poderia falar com aquele público. Jesus, basicamente, ele falou com 3 categorias de públicos aqui. A primeira categoria ele falou com uma grande multidão. A segunda categoria é que ele falou com indivíduos, com pessoas. E a terceira categoria é que ele falou também com pequenos grupos, como seus discípulos, coisas mais profundas. Então, vamos explicar aqui. Falando com grande multidão. Com as grandes multidões, Jesus não poderia utilizar de palavras que trouxessem ali uma certa dúvida para essas pessoas. Então ele tinha que falar de modo que essas pessoas viessem a entender a mensagem do reino, e ele tinha que também usar coisas do dia a dia da pessoa. Então, na lição anterior, nós falamos sobre a parábola do semeador, né? Para exemplificar sobre a mensagem do evangelho. Essa passagem da parábola do semeador, ela não era um assunto que as pessoas não sabiam. Jesus está falando de semeador. O que é um semeador? Eu não sei o que é um semeador. Talvez hoje, para os seus alunos, possa até parecer difícil o processo de semeadura. Por quê? Porque eles já não vivem mais isso, né? A gente não vive isso. Na verdade, a região ali de Israel era uma região muito agrícola. Então, a agricultura fazia parte do contexto do povo, né? Diferente do nosso dia a dia, que nós estamos aqui na grande cidade, na São Paulo, a cidade tecnológica, né? Então, o que faz mais sentido para nós aqui é tecnologia, a internet, essas coisas. Mas para aquele povo, não. Então, quando Jesus pega o semeador, quando Jesus pega ali, começa a falar da parábola do semeador, Jesus está falando numa linguagem que as pessoas começam a entender. Jesus está falando numa linguagem ali que o povo começa a compreender. Mesmo que a profundidade, aí que tá. Mesmo que a profundidade da parábola elas não entendam,
mas elas entendem a camada que Cristo quer passar para ela. Então, aquela história que Cristo está contando para ela, do semeador, vai ficar na mente dela, guardada. Olha, o semeador, semeador. A mesma coisa é a parábola do filho pródigo. Então, quando o filho pede a herança para o pai, o judeu ele já sabia que o filho estava pedindo a morte do pai. Então, aquilo gerou um impacto profundo. Todas as parábolas de Jesus geravam um impacto assim profundo na hora que ele estava transmitindo para a grande multidão. Então, o filho chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança. Na hora que o público está ouvindo aquela história, ele fala: caramba, o filho está pedindo a morte do pai. O filho está pedindo para que o pai morra. É isso que o filho está pedindo. E aí Jesus começa a relatar aquela história falando: olha, mas todo dia o pai ficava aguardando o filho. Aí imagina aquele público ouvindo essa história. Calma, o filho pediu a morte do pai, mas todo dia o pai queria que o filho voltasse. Como assim? Então aquela mensagem gerava uma reação no público, naquela grande multidão, que causava um impacto gigantesco. E aqui, professor, fica aberto para você. Se você quer ler o texto inteiro na sala, o problema é que vai tomar muito tempo, mas é bom explorar esses textos, porque essa lição eu fiz muita referência bíblica, muita mesmo. Então, se você quiser explorar os textos, só toma cuidado com a dinâmica da aula, né? Porque pode ser que a aula passe aí do tempo e você não consiga chegar no final. Então, essa é a dinâmica. Agora, quando Jesus ia falar com pessoas individuais, aí era diferente. Então, Jesus foi falar com Nicodemos, mestre da lei, doutor. Jesus começa a falar com ele, até de um certo ponto, parecendo que Jesus está falando como parábola. Quando fala ali de nascer de novo. Só que Jesus agora está falando com uma autoridade, com um mestre da lei, com alguém que sabe a Bíblia. E Jesus já está utilizando dos termos para que ele entenda. Só que Nicodemos aqui, ele não compreendeu muito bem o que Jesus queria falar. Aí você fala: Jesus errou na comunicação? Não. Nicodemos, ele estava num nível que era um nível já mais alto, de questão de conhecimento das leis, da palavra. Jesus foi falar com ele no nível que ele deveria já saber. Só que aí Jesus já, como diz meu pastor, Jesus dá na emenda de Nicodemos, né? Porque Jesus fala o seguinte: como pode? Se eu tô aqui falando de uma forma simples, se eu for falar de outras coisas, então você não vai compreender mesmo. Então, o que Jesus está fazendo aqui é falando para um indivíduo que conhece da lei de uma forma mais profunda. E aí nós temos também agora o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, quando Jesus vai conversar com ela, essa mulher já é diferente. É uma mulher que tem perguntas a fazer. É uma mulher que tem dúvidas. É uma mulher que conhece também da indiferença que tinha tanto o judeu quanto o samaritano, que um não falava com o outro. É uma mulher que vai buscar água no poço no horário de meio-dia, num sol lascado, porque tinha vários problemas. E Jesus dirige a essa mulher pedindo água para ela. Jesus inicia o diálogo. Jesus quebra todos os paradigmas de comunicação ao pedir água para aquela mulher. E aquela mulher, já meio indignada, fala para ele: como é que você, sendo judeu, vem me pedir água? Tá errado isso daí. E aí aquela mulher começa a entrar em alguns assuntos que são assuntos de brigas entre povos, que é tipo assim: eu vou adorar a Deus nesse monte, eu vou adorar a Deus aonde? Eu vou adorar a Deus lá em Jerusalém. Aonde eu tenho que adorar a Deus? É o que essa mulher pergunta, né? E aí Jesus fala para ela: vai chegar um tempo, e esse tempo chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus aqui ele já está tendo uma comunicação para aquela mulher mais clara, mostrando para aquela mulher que ele é o Messias. Praticamente uma das poucas pessoas que Jesus se revela como Messias. E isso é muito lindo, E aquela mulher se tornou uma grande evangelizadora, praticamente a mulher evangelizou a cidade inteira, porque conheceu a Jesus, né? Então Jesus foi na pessoa certa, Jesus foi ali naquela mulher. E aí, olha a importância disso daqui, né?
Talvez para nós, no olhar superficial, no olhar para aquela mulher como uma prostituta, talvez, porque a mulher teve 5 maridos, não deu certo com ninguém, o marido que ela estava agora nem era dela. Então, talvez esse olhar mais pesado, olhar para essa mulher, a gente fala, nossa, vou evangelizar essa mulher, nada. Já pensou? Evangelizar essa mulher que ela nem vai me ouvir? Mas Jesus não. Jesus, ele... perdão, barulho de moto aqui. Jesus, ele faz diferente. E aquela mulher se torna uma mulher que impacta a cidade. Que maravilha, né? E Jesus também falava com pequenos grupos. Então, Jesus, ele explica, quando Jesus está falando com seus discípulos, pequeno grupo ali, 12, na verdade, os discípulos de Jesus não incluíam só os 12 apóstolos, mas, os 12 não, os 11, né, porque um se suicidou, os 11 apóstolos ali, os 12 discípulos que ele chamou, vamos colocar assim, os 12 discípulos que ele chamou. Na verdade, o grupo que Jesus falava era um grupo um pouquinho maior, como que nem a gente vai ver o envio dos 70 discípulos. Aqueles de 70 andavam com Jesus, mas Jesus chama para mais perto 12. Então, esses 12 que Jesus chama para mais perto, Jesus explicava outras coisas. Jesus trazia outras explicações. Jesus revelava o reino de outra forma. Jesus falava um pouco mais profundo. A gente tem também ali o discurso no cenáculo, que é o discurso um pouquinho antes da crucificação também, que Jesus fala para aquele pequeno grupo de pessoas que está lá, né? Para aquele grupo que está lá, né? Sobre de uma outra forma. Então, todos esses exemplos aqui mostram que Jesus conhecia a sua audiência. E mostra também a importância de nós conhecermos para quem a gente está dirigindo a palavra. A gente está dirigindo para um grande grupo, a gente está dirigindo para uma pessoa, a gente está dirigindo a palavra para pequenos grupos e adaptar a mensagem. Isso para mim se tornou muito mais óbvio e muito mais claro quando eu tive que ministrar para jogador de futebol. Porque os jogadores ali não conhecem a palavra. Muitos deles não vieram de um lar cristão, não conhecem a mensagem. Então, se de fato tem que, no meu caso, de fato eu tenho que ministrar a palavra como se eu estivesse ministrando para, entendam, crianças, pessoas que são novas na fé, bebês. Jesus fazia de qualquer lugar o seu púlpito, né? E isso é importante também, né? Porque para Jesus, ele não dependia somente estar dentro do templo ou de uma sinagoga para poder ministrar. Na verdade, de sinagogas, né? Jesus não precisava ir só na sinagoga. Praticamente a gente vai ver a aparição de Jesus numa sinagoga em Lucas capítulo 4, quando ele sai do deserto, ele entra numa sinagoga, ele pega um pergaminho, pega lá o livro de Isaías, e lá ele fala, é hoje que se cumpre essa palavra, né? Que fala da vista aos cegos, né? Enfim. Então, Jesus, ele não dependia exclusivamente de um lugar. Jesus, ele fala no topo da montanha. Jesus, ele fala de dentro de um barco lá na Galileia. Jesus fala no caminho de Emaús para 2 pessoas. Jesus está no meio de pessoas marginalizadas, falando do reino. Então, olha o tanto de lugar. Isso são poucas referências que eu peguei para mostrar o tanto de lugar que Jesus utilizava como seu púlpito. Jesus, ele falava de forma clara. Então, além de Jesus conhecer a sua audiência, Jesus, ele evitava os jargões que os mestres doutores da lei já utilizavam. Então, esses homens, eles já tinham os jargões lá religiosos. E se você parar para pensar, até hoje nós temos, né? É um negócio de varão, é um negócio de profeta, é um negócio de isso, daquilo, sabe? Por quê? Porque são jargões que nós acabamos adotando no nosso meio evangélico. Billy Graham vai dizer o seguinte: evangelismo é comunicar Cristo ao mundo de maneira que os homens tenham que tomar uma decisão sobre ele. Então, evangelismo é comunicar Cristo ao mundo de maneira que os homens tenham que tomar uma decisão sobre ele. Evangelizar
é fazer com que a pessoa entenda quem é Jesus, porque eu devo crer em Jesus e tomar uma decisão baseada naquilo que eu ouvi. Jesus, ele evitava a todo custo utilizar palavras complicadas. Dificilmente você vai ver Jesus utilizando uma palavra extremamente complicada. Você lê os evangelhos, por mais que tenha, não, o evangelho não foi escrito por Jesus, né? Óbvio. Mas você vê que os evangelhos que foram escritos pelos apóstolos, até mesmo por Lucas ali, que não era um apóstolo, mas um investigador, ele procurou levar a mensagem de forma que todos pudessem compreender. Que aquele público que ele estava dirigindo a mensagem, e olha a preocupação dos discípulos, dos apóstolos, dos homens que andaram com Jesus. A preocupação deles era levar a mensagem para o público, de modo que esse público pudesse compreender o que eles estavam dizendo, tornar claro. Então Jesus, ele evitava utilizar jargão religioso, proferindo uma comunicação mais clara. Então Jesus, outra coisa que Jesus fazia, Jesus não ficava dando rodeio não, rodeando para depois falar a mensagem. Não, Jesus ele procurava falar as coisas de maneira clara. Você vai ver aí nas referências que eu coloquei alguns textos de pessoas perguntando as coisas para Jesus e Jesus já dando a resposta. Jesus não ficava rodeando, pensando, nossa, será que eu vou chatear se eu falar isso? Será que eu vou magoar? Não, Jesus falava a verdade, sem rodeios, de forma clara, sendo bem sincero, tá? E Jesus transmitia a mensagem com seriedade. A mensagem precisa ser transmitida com seriedade. Primeiro ponto, a mensagem do Evangelho, ela deve promover urgência e arrependimento. Na verdade, a urgência do arrependimento. É isso que a mensagem do Evangelho tem que promover. A mensagem do Evangelho, para o ouvinte, ele tem que ter em mente o seguinte: eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser hoje. Essa decisão precisa ser agora. Quando a gente pega a mensagem do Evangelho e não trazemos essa urgência que Jesus trazia, quando Jesus falava sobre arrependimento, Jesus falava sobre arrependimento. Não era para amanhã, não era para depois, era para agora. É até importante a gente aprender com Billy Graham, o maior evangelista que, na minha opinião, pisou nessa terra aqui, que eu vi, tá? Dos que eu vi. Aprender com Billy Graham que toda a mensagem do Billy Graham, toda a pregação do Billy Graham tinha um apelo, tinha um convite para arrepender, para aceitar Jesus, para se reconciliar com Jesus. Então, aprender com esses grandes homens que levou multidões, né? Levou multidões, aprender com eles. E com o nosso Mestre Jesus, que levava multidões consigo, mas até certo ponto Jesus falou, olha, essa multidão está me seguindo por causa de pão, porque eu tenho pão para dar para eles. Só que Jesus, mesmo sabendo que a multidão estava seguindo porque queria pão, Jesus não deixava de transmitir a urgência de arrependimento. Jesus não deixava de transmitir a urgência do reino. Jesus, ele confrontou a hipocrisia e a injustiça cometida pelos religiosos. Então, Jesus não deixava não fingia que nada estava acontecendo, ele não negligenciava, ele via a hipocrisia e ele via a injustiça e ele confrontava tudo isso, a injustiça, a hipocrisia, falando dos fariseus, que eles eram sepulcros caiados, né? Por fora lindo, maravilhoso, por dentro era podridão. E Jesus alertou sobre o juízo e a vida eterna. Olha a importância também da mensagem de Jesus. Jesus falava sobre juízo, o juiz, né? O supremo juiz, Deus, que julga todas as coisas. E sobre a vida eterna. Quantas mensagens de vida Jesus falou, né? Jesus falou tanto da morte, né? A morte espiritual, a morte eterna, como Jesus também falou da vida, a vida eterna, né? Então Jesus trazia tudo isso na sua mensagem, né? Bom, professor, diante de tudo isso, há tantas referências aí, né? Eu procurei aqui não listar
todas, né, que na lição está bem completo, mas trazer aqui um entendimento de que ao final dessa lição a gente tem que observar Jesus, a forma que ele se aproximava das pessoas e a forma que ele anunciava a chegada do seu reino, deixava tudo claro, não deixava nada escondido. É, até vale um ponto aqui, professor, que é importante. Tem pessoas que falam que quando a gente vai pregar, a gente não tem que ficar contando historinha não, que a gente tem que pregar a palavra direto. Eu concordo com isso entre aspas. Por quê? Porque se a gente vai olhar para Jesus, Jesus ele dava tantos exemplos de parábolas, tantos exemplos de história do dia a dia, que isso fazia com que as pessoas pudessem refletir, isso fazia com que as pessoas pudessem analisar. Então, assim, é, isso deve ser levado para o seu aluno da seguinte forma: aluno, se você tem uma história, se você tem um testemunho, se você tem algo que você quer colocar ali como exemplo para que aqueles que estão ouvindo a mensagem entendam de uma forma clara, faça isso. Porque a mensagem do evangelho precisa ser clara. A mensagem que está sendo ministrada precisa ser clara. Então, todo o exemplo e tudo aquilo que está sendo ministrado, que for colocado de forma que faça com que o evangelho tenha mais clareza para o ouvinte, é válido. Então, a questão de contar, é óbvio que a gente não pode só viver das histórias. A gente tem que contar as histórias e também trazer o sentido do que a mensagem está falando, do reino ali, né? Então é importante conhecer parábolas, conhecer histórias, conhecer coisas que tragam essa realidade do reino de Jesus. E a questão é, perguntar para o seu aluno, você está pronto para seguir o exemplo do nosso mestre Jesus? É isso, querido professor. Espero que tenha deixado claro aqui o que a lição traz e que você possa transmitir essa clareza aí para o seu aluno. E precisando de mais informações, né? Não hesite em nos procurar, né? Nós estamos disponíveis em nossa congregação ali para poder ajudar cada um. Deus abençoe você, viu? Fica com Deus e um grande abraço.